aqui nessa noite? Eu estou muito feliz, muito mesmo. Como a Neuci disse, é um privilégio ser um vaso nas mãos de Deus. Ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, ser um vaso nas mãos do oleiro. É um privilégio muito grande. E eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Você está feliz? Então dá um glória a Deus. Que mulherada linda, pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero pedir que você abra as suas Bíblias em Ruth, capítulo de número 1, a partir do versículo 15. Diga para a sua irmã que está aí do seu lado, é hora da palavra. Diga mais forte, é hora da palavra. Não me atrapalhe. Amém. Todas acharam? Ruth, capítulo de número 1, a partir do versículo 15. Lembrando que o tema desse encontro de mulheres, todas sabem? O tema do culto? Não. Esse é o nome do nosso ministério, Mulheres que Edificam. Mas o tema do nosso culto é: tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece? Você tem uma história com Deus? Amém? Você tem uma história com o Senhor? Glória a Deus. A partir do versículo 15 diz assim: Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista, para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, eu irei. Onde quer que pousar, ali eu pousarei. E o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu ali. Serei sepultada, que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Quando Noemi ouviu que Ruth estava decidida, diga decidida, a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? Pai, nós lemos agora, Deus, a tua palavra. Não é a palavra do homem, não é a minha palavra, é a tua palavra. Como a Neuci disse aqui, Deus, que eu não venha falar aquilo que está em meu coração, mas que eu venha falar aquilo que o teu Santo Espírito me inspirou a falar a cada uma dessas mulheres. Eu sei que o Senhor trouxe cada uma delas aqui, Pai, para falar com elas, para falar o coração delas. Por isso, Deus, abra os ouvidos, abra o coração, Espírito Santo, para receber da tua palavra. Que flua deste altar cura, que flua deste altar restituição, porque a tua palavra é viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, eu quero hoje falar de duas mulheres, de Ruth e de Noemi. Mas antes de entrar na história delas, eu quero falar um pouco do contexto em que Ruth e Noemi se encontravam. Mas vamos voltar um pouco antes na história de Noemi. Noemi, ela tinha uma família. Ela era casada, ela tinha marido e tinha 2 filhos. E a família de Noemi, eles moravam em Belém. E em Belém significa... Vocês sabem? O que significa Belém? Belém Efrata. A casa do pão. Eles estavam aonde? Na casa do pão. E a Bíblia diz que neste contexto, onde se encontrava a família de Noemi, eles estavam passando por um período muito difícil.
um período de crise. Quando eu e as meninas da equipe de mulheres, estávamos decidindo sobre qual tema poderíamos pregar, sobre qual tema seria este culto, nós pensamos em falar algo sobre dificuldade, sobre crise. Por quê? Nós passamos recentemente e ainda estamos passando um período de crise. Nós tivemos aí a pandemia, nós tivemos o coronavírus, onde muitas pessoas, a maioria, tiveram que se isolar, tiveram que ficar dentro das suas casas, pessoas perderam os seus empregos, pessoas tiveram contrato de trabalho suspendido, pessoas tiveram salários reduzidos, pessoas foram acometidas com o vírus. Então, enfrentamos muitas dificuldades e crises. E aqui aonde a família de Noemi se encontra é justamente neste contexto, um contexto de crise. A palavra fala que naquele momento havia fome. Havia fome naquele lugar. A terra, ela se negava a dar o alimento para aquele povo. Então não tinha alimento, não tinha prosperidade, não tinha nada. Eles estavam passando uma crise geral. E o que acontece quando a gente passa por uma crise? O que acontece quando nós passamos por grandes pressões? Qual é a nossa tendência? Nós queremos fazer o quê? Nós queremos fugir. Nós queremos fugir daquilo que está nos pressionando, daquilo que está nos acometendo de dificuldade, de pressão, de crise, que está nos colocando contra a parede. Nós queremos fugir daquela situação. E é justamente isso que a família de Noemi faz. Eles fogem. Naquele momento, o povo de Israel vivia um tempo de apostasia. O povo de Israel, no período de Juízes, no livro de Juízes, eles eram mais ou menos assim. Eles estavam com Deus. No momento que eles estavam bem, eles se desviavam dos caminhos de Deus e deixavam Deus de lado. Mas quando vinha a pressão, quando vinha a crise, quando vinha a dificuldade, eles iam lá, clamavam a Deus, buscavam a Deus, pediam ajuda de Deus, e Deus ia lá e socorria eles. Só que quando Deus socorria eles, eles faziam o quê? Voltavam novamente para o que não agradava aos olhos do Senhor. E eles viviam nessa inconstância. Ora servia o Senhor e ora servia outros deuses. Ora estava nos caminhos do Senhor e ora estava servindo outros deuses. Quantas vezes pessoas não fazem isso com o Senhor? Ora estão bem com o Senhor, estão servindo o Senhor, mas quando vêm as pressões, quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, quando vem a dor, quando vem a falta de dinheiro, quando vem o desemprego, quando vem a fome, quando vem a doença, a pessoa deixa o Senhor. Como se o Senhor fosse o culpado do que ela está passando. Deixa eu te dizer uma coisa. Passar pelas crises, passar pela dor, passar pela doença, passar pela dificuldade, e isso não significa que o Senhor não te ama. Isso não significa que o Senhor não me ama e não ama você. Isso nos faz pensar, por que é que estamos servindo ao Senhor? É porque nós o amamos acima de todas as coisas? Ou é porque Ele nos dá as coisas? É porque temos saúde? É porque temos emprego? É porque Ele nos dá o que o nosso coração deseja? Ou será que quando vem a crise, quando vem a dificuldade, quando vem a fome, quando vem o desespero, quando vem a dor, você pensa que o Senhor te deixou? Você pensa que o Senhor te abandonou? Você pensa que Ele não te ama? Mas as dores não significam que o Senhor deixou de te amar. As dores, as dificuldades, as crises não significam que o Senhor deixou de te amar.
Quando o povo de Israel passou pelo deserto, foi ali, foi no deserto, que o coração do povo foi provado. Por quê? Nós não somos provados nas alegrias, nós não somos provadas nos momentos de alegria, de festividade, onde o nosso bolso está cheio de dinheiro, onde estamos prósperos, onde nossa família é abençoada. Não é nesses momentos que eu e você somos provadas. Não é nesse momento que revela o que tem dentro do nosso coração. O que revela o que tem dentro do meu coração e do seu coração é quando somos pressionadas. Você já viu mulher com fome? Eu não sei vocês, mas eu quando estou com fome, meu marido sabe. Eu não sou muito humorada, não. Já viu mulher de TPM? Já viu mulher estressada? Já viu mulher com 1000 coisas para fazer? Ela não sabe se responde a mensagem, se olha a panela no fogo, se responde o e-mail do trabalho, se liga para o marido pegar uma coisa no mercado, se fala com o filho, ela se desdobra. Aí ela se estressa e começa a xingar todo mundo dentro de casa. Já viu? Por quê? São as pressões, é quando você é pressionada que revela o que tem dentro de você. É quando o Senhor permite que você passe pelas pressões, que você entende o que tem dentro do seu coração, se você realmente o ama, ou se realmente você está buscando o Senhor por aquilo que Ele está te dando. E quando a família de Noemi foi pressionada, porque eles estavam aonde? Na casa do pão. Só que naquele momento não havia pão. Eles não estavam vivendo um momento de bênção. E o que eles fizeram? Fugiram. Fugiram da situação. Nos momentos de crise, você tem 2 escolhas. Diga, 2 escolhas. Ou você foge da situação, para você não ter que enfrentá-la, ou você fica e aguenta. E aprende com o que você está passando. Você tem 2 escolhas, eu vou repetir. Ou você foge da situação, ou você fica e aguenta e aprende com o que você está passando. Em Jeremias 18 diz, Jeremias, o Senhor chega a Jeremias e diz, Jeremias, desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. E Jeremias desce. Quando ele chega lá, o oleiro está fazendo o quê? Trabalhando com barro. E a palavra diz que aquele vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou. E o que o oleiro fez? Ele pegou o barro e jogou fora? Esse barro não presta, vou jogar fora. Não, a palavra diz que o oleiro tornou a fazer o vaso. E do mesmo barro, diga, do mesmo barro. É de você. É de você. Ai, Senhor, mas eu sou toda torta, eu sou toda errada, eu tenho tanto sentimento dentro de mim, Senhor, o que eu vou fazer? É de você. É você que Ele quer usar. É você que Ele quer moldar. É você que Ele quer levantar dentro da sua casa. Como uma mulher que edifica, como uma mulher de oração, como uma mulher que é coluna do seu lar, como uma mulher que ora, como uma mulher que profetiza, como uma mulher que é cheia de Deus. É de você. É do mesmo barro. Ah, mas eu não presto. A palavra diz que do mesmo barro, do vaso que se quebrou, o Senhor voltou a fazer o vaso. Ei, irmã, Ele quer te moldar. E talvez você esteja passando por situações que você não entenda. Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que o Senhor está permitindo eu passar por isso? É para que você seja moldada. Quando o ouro ele é colocado no fogo,
diz que as impurezas do ouro, ele sobe para a superfície. Então, eles podem tirar as impurezas para que o ouro fique o quê? Puro. Quando você é provada, quando você é colocada no fogo, as situações te provam e as suas impurezas vêm para fora. Aquilo que não agrada o Senhor vem para fora. É colocado à mostra, é colocado à frente de você. E o Senhor mostra para você mesma, é assim que você é. Mas você não precisa ficar assim. Eu quero te moldar. Eu quero te limpar. Eu quero te curar. Sabe essas feridas que existem dentro de você? O Senhor quer curar. O Senhor quer limpar as suas feridas. Você não precisa ficar presa às suas feridas do passado. Ah, mas no passado eu fui magoada, eu fui ferida, eu fui isso. Você não precisa mais viver o passado. O Senhor tem coisas novas para a sua vida. O Senhor quer te libertar, quer te curar, quer te limpar, quer te fazer uma nova mulher. Mas você precisa se permitir ser moldada. E ser moldada, irmãs, eu vou falar para você, dói. Não é fácil. Por isso você precisa aguentar as pressões. Você precisa ficar firme e entender que o que você está passando não significa que o Senhor não te ama. A palavra diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Não é se você passar. Se passares pelo... Não, é quando você passar. Isso significa o quê? Que você vai passar. Mas o que ele diz na palavra? Eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, eu estarei com você e o fogo não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você e as águas não vão te afogar. O Senhor está com você, seja no fogo, seja na água, seja na fornalha, seja na cova dos leões. Se você está com Ele, Ele está com você. E você vai passar pelo vale. Mas, irmãs, se permita ser moldada. Se permita aprender com as situações que o Senhor permite na sua vida. Porque não adianta você fugir. Essa família fugiu. Em Efésios 6:3 diz, por esse motivo, revesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Irmãs, olha esse versículo. Revestir de toda a armadura de Deus. Vocês conhecem a armadura de Deus? Então se revistam dela. Por quê? A fim de que possais resistir firmemente ao dia mau. Deixa eu dizer para você, o dia mau vai chegar na sua vida. Se não já chegou. Mas o dia mau, ele chega para mim, ele chega para você. E a palavra de Deus já está te dando aqui uma dica. Antes do dia mau chegar na sua vida, se revista da armadura. Para que você consiga ficar o quê? Firme. Então se revista da armadura, fique firme no dia mau, havendo batalhado até o fim. Isso quer dizer que você vai chegar até o fim. Você vai vencer. Se você se revestir da armadura, quando o dia mau chegar, você vai vencer. A palavra aqui está dizendo, quando chegar, quando você batalhar até o fim, você vai permanecer inabaláveis. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, glória a Deus, aleluias. E no final diz, sem retroceder. Por isso não retroceda. Não importa qual é o momento que você está passando na caminhada com Deus. Não retroceda. O Senhor não tem nada para você no passado. O Senhor não tem nada para você lá atrás.
O que o Senhor tem para você é lá na frente. O Senhor não quer saber quem você foi lá no passado. Ah, eu fui fulana, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que lá. O Senhor não quer saber. O Senhor quer saber quem é que você vai ser daqui para frente. Qual é a mulher que você vai ser daqui para frente? Quem é que você vai se tornar daqui para frente? O que o Senhor tem para você são coisas novas, não são coisas antigas. O Senhor não dá vinho novo em odre velho. O Senhor dá vinho novo em odres novos. O Senhor quer te renovar. O Senhor quer te fazer uma nova mulher e te derramar sobre a sua vida vinho novo, coisas novas, novidade, um tempo novo. É isso que o Senhor tem para você. O Senhor não tem passado, o Senhor não tem coisas velhas, o Senhor não tem coisas antigas. O Senhor tem coisas novas para mim e para você. E como me revisto dessa armadura? Em Mateus 7 diz assim: todo aquele que ouve essas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Era o que a Carla estava ministrando aqui na dinâmica. Aonde você está construindo a sua casa? Na areia ou na rocha? Porque a palavra diz que quando vem a tempestade, quando vem o vento, a casa que não tem fundamento, a casa que não tem edificação, a casa que não está firmada na rocha, quando vier a tempestade, o vento leva. Por que é que muitas vezes nós caímos, mulheres? Por que é que muitas vezes nós fraquejamos? Porque estamos edificando a nossa casa no lugar errado. Talvez você esteja edificando a sua vida em pessoas. Talvez você esteja colocando as suas expectativas em pessoas. Talvez em trabalho, não sei aonde você está edificando a sua vida. Mas você precisa edificar a sua vida na rocha. O Senhor, Ele tem que ser tudo na sua vida. Como nós louvamos aqui, eu posso perder dinheiro, eu posso perder amigos, eu posso perder tudo, mas que eu não perca a tua presença. Você precisa fazer da presença de Deus a coisa mais importante da sua vida. É assim que você vai ser forte. É assim que você vai resistir às dificuldades. É assim que pode vir na tempestade, pode vir o vento. A sua casa estará firmada na rocha e ela não vai se abalar. Você já viu aquela árvore? Aquelas árvores bem grandes, finas. Vem a tempestade e ela faz o quê? Ela enverga. Depois da tempestade ela volta. Ela pode voltar sem folhas, meio acabadinha, mas ela está firmada onde? O fundamento dela é grande. Primeiro, antes dessa árvore crescer para fora, ela se firmou, ela criou raízes primeiro lá embaixo. A raiz dela é firme, é funda. Por isso o vento vem, bate, ela enverga. Quando passa a tempestade, ela se levanta e começa a florescer de novo. Que seja assim na sua vida e na minha vida. Quando a tempestade vier, quando as dificuldades vier, pode até ser que você fique meio baqueada, mas você vai se levantar e vai dizer: eu estou firmada na rocha. Eu construí a minha casa no Senhor. E é Ele que me fortalece. É Ele que me mantém de pé todos os dias da minha vida. A minha força vem do Senhor. Aleluias. Estou passando por um processo de crise. O que eu devo fazer? O que essa família não fez? O que eles não fizeram? Eles não oraram. Eles não pediram direção de Deus. Eles simplesmente decidiram sair. Eles simplesmente decidiram fugir da situação. Quantas vezes eu e você estamos passando por dificuldades e buscamos ao Senhor primeiro, para saber qual é a direção que Ele tem para a nossa vida e para a nossa família, para tudo que nós vamos fazer. Eu sempre digo para o meu marido:
ele tem a mente longe, assim, ele sonha coisas altas. E às vezes eu falo para ele, calma, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir direção ao Senhor. Que Ele nos direcione, que Ele nos mostre o caminho, que Ele nos diga o que fazer. Porque é fácil dizer que nós servimos ao Senhor, mas quando é que Ele está sendo o Senhor da sua vida? Quando é que você busca Ele como sendo realmente o Senhor? Porque o servo faz o que o Senhor manda. E quando é que você busca a direção do Senhor para suas decisões? Essa família tomou uma decisão na vida deles e pagaram um preço muito alto pela decisão errada. Eles saíram de Belém, da casa do pão, porque na casa do pão não estava vendo pão, não tinha pão. Então eles decidiram sair e ir para onde? Para Moabe. Vamos para Moabe. Moabe é uma terra de um povo politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses, faziam sacrifícios humanos. O povo moabita era considerado inimigo do povo de Israel. E eles foram justamente para aquele lugar. Saíram do lugar de bênção e foram para um lugar que trouxe maldição para a vida deles. Nunca tome decisões sérias sem consultar o Senhor. Uma decisão errada pode trazer consequências terríveis. Terríveis. Eles foram para Moabe. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, morreu os 2 filhos de Noemi. E morreu o marido de Noemi. E ela ficou só com as noras dela. Morreu toda a família dela. E ficou só com as noras. E chega nessa parte que nós lemos. Quando Noemi, ela se depara com aquela situação, o que ela diz? Ela diz que a mão do Senhor está contra ela. Ela achava que aquela situação que ela estava passando era porque o Senhor tinha abandonado ela. É semelhantemente ao sentimento de Jó. Quando Jó ele perde tudo, ele tem esse sentimento de que a mão do Senhor está contra ele. E é o sentimento que nós temos muitas vezes. Que o Senhor nos abandonou. Que o Senhor não nos ama, que o Senhor nos deixou. Mas a situação que ela estava passando era consequência do quê? Da decisão que eles tomaram. Eles saíram do lugar de bênção, de uma terra abençoada, só porque naquele momento não estava sendo abençoada. E foram para um lugar de maldição. Quantas vezes nós queremos deixar a casa do pão? A casa do pão. Aqui. É aqui que tem pão. É aqui que tem alimento. Para você, para mim e para a sua vida. Mas quantas vezes nós queremos deixar a casa do pão? Só porque na casa do pão está passando por dificuldades. Só porque na casa do pão você está sendo confrontada. Só porque na casa do pão as coisas não estão sendo do seu jeito. Quantas e quantas vezes, irmão, eu já vi pessoas falarem que saíram da casa do pão porque se decepcionaram com pessoas. Mas eu pergunto para você, quem é o dono da casa do pão? São pessoas? Não. O dono do pão, o dono da casa é Jesus. E nunca se esqueça que toda situação que você passa, que Deus permite você passar dentro da casa do pão, tem um propósito. Em vez de você fugir, porque você não permite que Ele te molda, que Ele possa te moldar. Porque em vez de fugir, você não permite que o Senhor te ensine. Porque em vez de fugir, você não passa pelo vale. Porque Ele já disse que estaria comigo e com você. Mesmo no vale da sombra da morte.
Ele disse que estaria com você e disse que passaria com você. Então não fuja da casa do pão. Firme raízes aonde Deus te plantou. Se Deus não disse para você sair, não saia. Deus não disse para essa família sair da onde eles estavam. Deus não deu ordem nenhuma, então não saia da onde Deus te colocou. Se Ele não disser para você sair, não saia. E aqui, Noemi, ela chega nessa situação, e a palavra diz que ela se despede das noras dela. Ela chega nelas duas, elas estão lá em Moabe, a palavra diz que elas 3 saem do lugar que elas estavam e estão indo pelo caminho. Só que quando chega na metade do caminho, Noemi vira para elas duas e fala assim: filhas minhas, não tem por que vocês estarem comigo. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Os meus 2 filhos morreram. O meu marido morreu. E mesmo que se hoje eu tivesse filhos, vocês não vão ter tempo de esperar esses filhos crescerem para que vocês possam casar e dar continuidade à geração da família. Eu não tenho nada para oferecer. Então, filhas minhas, eu libero vocês. Pode ir. Volta para a casa do pai de vocês. E, irmãs, nessa situação, nesse contexto, uma mulher, ela era assim. Ou ela pertencia ao marido, ou ela pertencia aos pais. Porque se uma mulher andasse por aí sem marido, ela era considerada a mulher da vida. Ninguém respeitava. Então, uma mulher sem marido e sem pai não podia. Ou ela estava na casa dos pais, estava debaixo da autoridade dos pais, ou ela estava debaixo da autoridade do marido. Então, por isso que Noemi diz: volta para a casa dos pais de vocês, eu não tenho nada para oferecer. Eu estou viúva, eu não tenho casa, eu não tenho comida, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, diga nada. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Então, ela dá uma escolha para elas. Ela deu uma escolha. Diga, uma escolha. Você tem escolha. Aqui nesse momento, Orfa vira e fala, a palavra diz que elas começam a chorar, as duas e tal. Começa a falar: não, né? A gente conjectura: não, sogra, não vou te deixar e tal. E elas choram, se compadecem da situação. E aí ela insiste, fala: não, vocês têm que ir. E aí Orfa vira e fala: tudo bem, eu vou voltar. E Orfa voltou. E a palavra diz que Noemi continuou, e quando ela se vira, quem estava lá? Ruth. E aí chega nessa parte que nós lemos. Ruth diz para ela: eu não vou te deixar. Eu não vou embora. Ainda que você não tenha nada para oferecer, em outras palavras, Noemi, ainda que você não tenha nada para me oferecer, eu não vou te deixar. Aqui, olhando para Ruth e Noemi, para Ruth e Orfa, desculpa. Ruth e Orfa. Orfa, ela voltou, ela retrocedeu. Quando é que você vê na Bíblia falar de Orfa? De novo. Eu não vi. Ruth, ela continuou. Ela escreveu uma história com Deus. Você tem uma escolha. Se você quiser retroceder, pode retroceder. O Senhor, Ele não vai te castigar por isso. Mas não diga lá na frente que você não teve oportunidade de escrever uma história com Deus. Ruth, ela entendeu que ela não era mais a mesma.
Ela conviveu e viveu com aquela família e ela foi transformada de dentro para fora. Ela não era mais a mesma mulher. Ela não podia mais voltar atrás. Ela não podia mais retroceder e viver uma vida de idolatria. Ela não servia mais para isso. Assim como eu e você, quando nos encontramos com o Senhor, nos relacionamos com Ele, temos uma intimidade com Ele, não tem mais como você retroceder e dizer, Senhor, eu não te quero mais, eu vou voltar para a minha vida de idolatria, eu vou voltar para o mundo. Não dá. Você fez uma aliança com Ele. Não tem mais essa escolha de retroceder. Se você retroceder, você não terá uma história com Deus. Ruth fez uma aliança com Noemi. E o mais interessante da aliança de Ruth com Noemi é que ela fez uma aliança com ela no momento em que Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Orfa foi até metade do caminho. Assim como tem pessoas na minha e na sua vida que vão andar com a gente até certo ponto. Até certo lugar. Porque a aliança que Orfa tinha com Noemi era uma aliança de conveniência. E nós precisamos entender isso, mulheres. Existem pessoas que estão na nossa vida e que vão com nós até certo momento por aquilo que nós temos para oferecer para elas. Por causa da conveniência. Porque é conveniente ela ser sua amiga. É conveniente ela estar do seu lado. É conveniente ela andar com você naquele momento. Mas a partir do momento que você não tem mais nada para oferecer, ela vai embora. E nós precisamos aceitar isso. Que tem pessoas na nossa vida, que tem pessoas do nosso lado, que só estão aqui do nosso lado porque temos algo para oferecer para elas. Mas existem pessoas que são como Ruth, que não nos amam por aquilo que nós podemos dar, que não nos ama por aquilo que nós podemos oferecer, que não nos ama porque estamos fortes e de pé, mas que nos ama por quem nós somos. Porque Ruth não tinha nada para ficar com Noemi, não tinha motivo nenhum. E ela decidiu ficar. Ela decidiu permanecer. Ela decidiu persistir. Sabe, nós temos que aprender a ser persistente. Muitas coisas na nossa vida, a gente começa e não termina. Muitas coisas na nossa vida, a gente começa e para no meio do caminho. E até hoje, as pessoas levam relacionamentos de forma banal. Não tem valor. Elas não persistem, elas não insistem. Elas não querem passar pelas provas, elas não querem passar pelas lutas. Você vê hoje em dia pessoas trocando de casamento como se trocasse de roupa. A pessoa casa, faz uma festa de casamento linda, maravilhosa, gasta milhões. E quando acontece algo, troca. Aí casa de novo, aí troca. E isso vem acontecendo em casamentos, em amizades. Quando é que nós vamos aprender os princípios de Deus? Quando é que nós vamos viver os princípios da palavra de Deus? Quando é que nós vamos ser luz do mundo e sal da terra? A Bíblia diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quando é que nós vamos fazer a diferença no mundo? Porque as pessoas estão acostumadas a ter relacionamentos onde se troca de pessoa como se troca de roupa. E nós, que somos mulheres de Deus, qual é o exemplo que eu e você estamos dando? Qual é o exemplo de lealdade? Qual é o exemplo de fidelidade? Ou você é o tipo de mulher que muitas vezes gosta da fofoca? Gosta de falar da vida da outra para outra?
Irmãos, nós temos que aprender a ser leais, a ser fiéis, a ser persistente. Quantas vezes nós começamos no ministério, estamos caminhando, e quando algo nos agrada, a gente larga a mão e vai embora. E assim, em todas as áreas da nossa vida. Em emprego, em relacionamento, em ministério, na vida com Deus. Nós estamos lá buscando ao Senhor. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e ela disse: é engraçado você passar pelo vale. Porque quando você entra no vale cheia de Deus. E você entra dando glória, entra louvando, entra glorificando. Só que o vale vai demorando. Aí você, vamos lá, vamos adorar, é isso aí, tal, não sei o quê. E o vale continua 1 ano, 2 anos, 3 anos. E daqui a pouco você vai perdendo as forças. Você vai perdendo as forças, você vai enfraquecendo, porque o vale não terminou. Porque o vale demorou 1 ano, o vale demorou 2 anos, o vale demorou 3 anos, o vale demorou 4 anos. E aí você se cansa e diz: vai ver, o Senhor não me ama. Porque se Ele me amasse, eu não estaria passando por isso. E você abre mão do relacionamento com Deus. E você retrocede. E você volta atrás. Não faça isso. Seja uma mulher persistente. Seja uma mulher que persiste em tudo que você faz. Seja uma mulher forte em Deus. Seja uma mulher guerreira em Deus. Seja uma mulher que se fortalece no Senhor e que vai até o fim nas coisas que você faz. Amém? E é essa a diferença de quem vai e de quem fica. Órfão, não tem problema nenhum, órfã, você pode retroceder. Mas a diferença de quem vai e de quem fica é que quem fica escreve uma história com você. E quem foi embora abriu mão de escrever uma história junto com você. Quem fica decidiu escrever uma história com o Senhor. E terá testemunhos, e terá vitórias, e terá lutas, e terá dificuldades, mas terá experiências com o Senhor. Terá testemunho para contar, terá milagre para contar, e vai dizer: olha, irmã, eu passei sim por dificuldade, mas o Senhor estava comigo. Enquanto eu estava andando, eu estava chorando, mas eu estava plantando a minha semente. O meu vale durou sim bastante tempo, mas eu venci, eu passei pelo vale, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me curou, o Senhor me levantou, eu conheci o Senhor e hoje eu sou uma nova mulher, eu vivi milagres com o Senhor. É você que decide se você quer escrever uma nova história com o Senhor ou se você quer retroceder e voltar do lugar que Ele te tirou. Você quer voltar para o lugar que Ele te tirou? Ou você quer escrever uma nova história com o Senhor? A palavra diz que Noemi ouve dizer que o Senhor visitou o seu povo. Noemi não escutou que a economia melhorou, que a situação melhorou, que estava vendo prosperidade. Não, ela ouviu que o Senhor visitou o Senhor visitou o seu povo. Eu quero declarar nessa noite que o Senhor visitará a sua casa, que o Senhor visitará a sua família, que o Senhor visitará a sua vida, que o Senhor trará um novo tempo sobre sua vida, que você ouvirá a novidade de Deus para sua casa, que você ouvirá a novidade de Deus vindo sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Deus, é o que nós queremos. Nós queremos viver, Deus, novo tempo contigo. Nós queremos viver novas experiências contigo, Deus. Ainda que passamos pelo vale, nós sabemos que o Senhor está conosco e que o Senhor, a tua vara e o teu cajado nos consolarão, que a tua presença nos permanecerá de pé. E que a vitória vem.
a vitória vem. Amém? Ouse fazer o que ninguém faz. Sabe qual é, muitas vezes, o nosso problema? É aquele ditado da Maria. Da Maria vai com? Nós temos esse mau costume. Porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Por que você usa essa roupa? Ela é tão estranha. Ah, tá na moda, todo mundo está usando. Mas eu nem acho tão bonita assim, eu só uso porque todo mundo está usando. Ah, eu quero aquele celular. Por quê? Porque está na moda. Nós temos esse problema de ir na direção que todo mundo está indo. E Ruth, ela poderia ter pensado, poxa, a órfã está certa em voltar. Mas não, ela ousou fazer o que a outra não fez. Ela ousou fazer o que ninguém fez. Ouse fazer o que ninguém faz. Não tenha medo. A palavra diz que o Senhor nos deu o espírito de quê? De ousadia. Que você seja uma mulher ousada. Que você tenha dentro de você a ousadia do Espírito Santo de Deus. Ousadia para profetizar. Ousadia para orar. Ousadia para fazer a obra. Ousadia para seguir adiante. Ousadia para se levantar. Seja ousada, irmã. Não tenha medo, não tenha vergonha. A presença do Senhor está contigo. Deus fala o quê para Josué? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. É nosso papel ser corajosa. O Senhor te dá o espírito, mas quem dá o passo é você. O Senhor pode colocar dentro de mim o Espírito Santo, Ele pode me inspirar uma palavra, mas se eu não tiver a atitude de subir aqui nesse altar e pegar nesse microfone e ministrar a palavra para você, o Senhor não vai me forçar. É minha decisão. É minha decisão servir a Ele. É minha decisão fazer a vontade do meu Senhor. É minha decisão dar o passo. É sua decisão dar o passo. Não fique esperando o Senhor fazer por você aquilo que é sua obrigação. Irmãs, tem momento que não é só oração. Às vezes a gente fica orando, esperando que o Senhor faça alguma coisa. Quando que, na verdade, o Senhor já disse, há momento de orar. Mas há momento de agir. Por isso que a palavra diz, oração. Você ora, mas tem uma ação. Chegou no momento que o povo de Israel estava de frente ao mar. E Moisés começa a clamar a Deus. Senhor, o teu povo está aqui, Senhor. O que nós vamos fazer? O Senhor fala o quê? Não clama a mim, Moisés. Diga ao povo que marche. Não é hora de orar, você já orou, você já clamou. É hora de você crer na sua oração, é hora de você ter fé, é hora de você tomar posse do Espírito Santo que Deus colocou sobre a sua vida e ser uma mulher ousada. Aleluias! Seja a resposta da sua oração. Esteja disposta. Neemias orou pelo povo de Israel. Neemias orou por Jerusalém, mas ele estava disposto a ser resposta da oração dele. Envia-me a mim, Senhor. Aquele povo precisa de restauração, precisa de restituição. Os muros precisam ser construídos. Mas quem vai lá? Ele disse, eu vou. Me dá as estratégias, me dá capacidade, me guia, eu vou. E ele foi e reconstruiu os muros. Talvez você esteja orando faz tempo pela sua casa, pela sua família. Talvez você esteja orando faz tempo por uma situação. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te deu uma direção.
Que o Senhor te dê uma estratégia. Que o Senhor te dê estratégias, que o Senhor te dê direção de como você deve agir, do que você deve fazer. Que o Senhor te fortaleça. Amém? Então Ruth foi com Noemi. E a palavra diz que quando elas chegaram lá, em Belém, elas não tinham o que comer. Então o que Ruth faz? Ela recomeça. Não tenha medo de recomeçar. Recomece. Se você tiver que recomeçar, recomece. Ela poderia ter vergonha. Poxa, quem sou eu? Nós não temos nada. Nós não temos comida, nós não temos morada, eu não tenho aonde trabalhar. Eu sou uma pobre coitada. Mas não. Ela não teve medo de recomeçar. A palavra diz, Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Você precisa deixar as coisas que você passou para trás e recomeçar. Eu sei, mulher, que você deve ter a sua história. Que você já deve ter passado por muitas situações difíceis, de dor, que te feriram, que te machucaram. Pessoas que lançaram palavras sobre a sua vida, palavras de maldição, que disseram que você não ia ser nada, que você não ia ser ninguém. Xingamentos, abusos e tantas outras coisas, abandonos. Eu não sei o que você passou, mas eu sei que você tem uma história. Eu sei que você tem algo dentro de você. E Deus quer te curar nessa noite. E Deus quer te curar de todo o seu passado, de toda a sua dor, de todas as suas feridas, de toda a palavra que lançaram sobre a sua vida. O Senhor quer te curar. E você precisa deixar para trás. Você precisa deixar para trás. Se você precisar perdoar, perdoe. Se você precisa desapegar, desapegue. Como eu disse aqui, o Senhor não tem nada para você lá atrás. O Senhor não tem nada para você no passado. O que o Senhor tem para você é daqui para frente. Ele quer te renovar, Ele quer te curar, Ele quer te limpar, Ele quer te fazer uma nova mulher, Ele quer te fazer um novo vaso, para derramar um vinho novo, para derramar do Espírito Santo dentro de você. Para que as pessoas olhem e falem, você não era aquela derrotada? Você diz, não, eu sou uma nova mulher em Cristo. Eu sou uma nova mulher em Deus. Deixa Ele mexer nas estruturas. Como diz aqui o louvor, Ele mexe nas estruturas. Ele mexe no lugar onde ninguém vê. Feridas que ninguém sabe que você tem. Medos que ninguém sabe que você tem. Dores que ninguém sabe, que ninguém conhece, que ninguém sabe que você tem, coisas que ninguém sabe que você passou, perdão que você precisa liberar e ninguém sabe. Mas o Senhor sabe. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que se passa dentro de você, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece as suas dores, Ele conhece os seus medos, as suas inseguranças. Por isso, chegue ao Senhor, chegue a Ele, chegue aos pés do Senhor e diz, Senhor, eu preciso colocar para fora tudo aquilo que está dentro de mim. Senhor, eu preciso me livrar do passado. Senhor, eu preciso deixar para trás as coisas que para trás ficam. Senhor, eu preciso prosseguir para o meu alvo, eu preciso prosseguir para a Tua presença. Porque eu quero viver, Senhor, coisas novas. Eu quero viver, Senhor, uma nova história contigo.
Por isso, Senhor, me refaz, mexe mesmo, Senhor, com as estruturas, cura, Senhor, sara, Senhor, limpa, porque eu estou cansada de ser uma velha mulher. Eu quero ser uma nova mulher na tua presença, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de Deus. Oh, aleluias! Aleluias! O Senhor tem uma nova história para você, mulher. Não aceite viver presa a coisas que o inimigo quer te prender. É isso que o inimigo faz. Ele quer bloquear a sua mente para que você seja escrava. Ele quer te fazer escrava. E você é livre, você é liberta. Cristo morreu na cruz para te libertar. Por isso, não se permita viver aprisionada. A palavra diz que elas vão para Belém. Você, pode chamar os meninos do louvor, por favor? Elas vão para Belém. E lá a Ruth ela vai trabalhar numa colheita de espiga de milho. E quando chega lá, ela encontra um homem chamado Boaz. Boaz é o dono daquela colheita. E mais para frente ela descobre que Boaz é parente dela. E naquela época, existia uma lei de que se você perdesse tudo, o seu parente mais próximo, ele poderia ser o seu resgatador. Então ele iria resgatar, ele iria comprar toda a propriedade que você perdeu. E ele iria comprar e devolver para você. Ele iria restituir toda a sua perca. Ele iria restituir tudo aquilo que você perdeu. E tinha pessoas que eram vendidas como escravas. E aquele resgatador, ele resgatava não só o que as pessoas perdiam, o que a pessoa tinha perdido, mas resgatava também a pessoa da escravidão. E foi isso que Boaz fez. Ele resgatou tudo aquilo que Ruth e Noemi tinham perdido. Ele resgatou, restaurou, deu a elas e tirou elas do lugar de vergonha e colocou no lugar de dupla honra. É isso que o Senhor tem para você, irmãs. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso Goel, que significa resgatador. Ele te resgatou da tua vergonha. Ele te resgatou do teu pecado, da tua humilhação. E Ele quer te colocar no lugar de dupla honra. Ele quer restaurar, restituir toda a tua situação de vergonha, toda a tua situação de dor. Ele quer restaurar nessa noite.